Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hoje estaremos falando sobre a Reforma Protestante. E o texto sagrado nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vos li Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Conta-se que uma vez o senhor estava viajando no ônibus e lendo a sua Bíblia. E num determinado momento do percurso, entrou alguém e se sentou do lado do leitor da Bíblia. E percebendo que o seu vizinho de banco estava lendo a Bíblia, começou a interferir na leitura, dizendo mais ou menos o seguinte: você está lendo a Bíblia? Então o leitor da Bíblia confirmou, falou: estou lendo a Bíblia. Então, a Bíblia fala tal coisa, mas segundo o meu conceito, é assim, 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 e dava a explicação dele. E depois, novamente, olha, a Bíblia também fala que isso e aquilo, mas segundo o meu ponto de vista, eu penso que é assim, assim, assim. E por uma terceira vez insistiu: olha, a Bíblia também fala tal coisa, mas segundo a minha opinião, não é bem desse jeito, é assim, assim, assim. E aí chegou o momento em que o leitor da Bíblia deveria descer. Ele se levantou, pediu licença ao seu incômodo vizinho e disse: olha, só um detalhe, embora você tenha os seus pontos de vista, você vai ser julgado pelos pontos de vista da Bíblia, tá? E aí desceu e seguiu o seu caminho. Eu quero falar com vocês hoje sobre vida reformada. Estamos falando da Reforma Protestante, que é celebrada amanhã, mas que antecipadamente nós estamos cultuando e agradecendo a Deus pela Reforma no dia de hoje, neste culto. A Reforma Protestante, ela foi necessária, e os cristãos da época perceberam que ela era muito necessária, quando a sociedade como um todo, e a igreja mais especificamente, os cristãos mais pontualmente, começaram a se afastar demais daquilo que a Escritura orientava. Os interesses humanos e as necessidades pontuais da época começaram a falar muito mais alto que a voz rouca das Escrituras. Então, por exemplo, você precisava de um dinheiro para terminar a construção da Basílica de Roma. Lá vem o Tetzel balançando a sua sacolinha e dizendo para as pessoas: quando a moeda tilintar no fundo do saco, um parente seu sairá do purgatório. Estimulando as pessoas a doarem dinheiro em troca da libertação de alguém que estaria lá no purgatório, nem no céu, nem no inferno. Então haveria aí uma possibilidade de salvar um parente querido. Quem é que quer ter um familiar no inferno? Quem é que quer ter um pai, um filho, um irmão no inferno? Nós queremos que todos estejamos nos encaminhando ao céu. E aí as pessoas doavam terreno. Depois eles disseram: olha, eu tenho aqui um documento escrito que perdoa todos os seus pecados até o momento. O nome disso é bula papal. As pessoas que tinham muito dinheiro compravam aquele pedaço de papel e diziam: olha, estou perdoado até aqui, mas e a partir daqui? Aí começou um novo problema propositalmente criado. Então, quem vendia as bulas papais dizia o seguinte: olha, eu tenho um outro documento aqui que perdoa os pecados da tua vida pelos próximos 2 anos. Então já está aqui o perdão para os próximos 2 anos. Tem aqui um outro que é para os próximos 5 anos. E quanto mais dinheiro se tinha, para mais longe se estendia o perdão. É óbvio que isso estava muito longe do que se dizia a Escritura, e aí se começa então a doutrina da tradição. Não está escrito na Bíblia, mas todo mundo faz, então tem a mesma autoridade que a Bíblia.
Foi neste contexto que surge a reforma, que a educação, de uma forma geral, chama de reforma religiosa. Eu prefiro o termo reforma protestante. Protestante é o apelido pejorativo que recebiam as pessoas que criticavam o desvio da igreja, o afastamento da igreja da palavra de Deus. Então os clérigos diziam naquela época: olha, lá vem o protestante reclamar. E protestante, assim como os do caminho no tempo de Jesus, foi um apelidinho aí meio depreciativo. Veja que hoje nós vivemos um momento social, e não só no Brasil, mas no mundo todo, em que se tem perdido valores morais que há pouco tempo eram considerados muito importantes. O que era muito importante para a geração passada, hoje sequer é considerado. As pessoas dizem que nos nossos tempos o importante é fazer a coisa certa. Isso abre um problema muito sério, porque quando nós falamos de fazer a coisa certa, nós somos carregados por um número enorme de doutrinas, de teorias sociais que divergem uma da outra, dizendo que isto é certo, isso não é muito certo, isto é corretíssimo, e o ser humano fica então perdido diante de tantas coisas que se diz na sociedade que é o certo. E os cristãos são levados por essa enxurrada também. Sproul chega a dizer, neste contexto, que não é só uma questão de fazer a coisa certa, mas de chegar a uma conclusão de qual é a coisa certa. Qual é a coisa certa? Quando você está num dilema na tua vida, como indivíduo, como família, no teu relacionamento, na tua igreja, quando você se vê numa situação inusitada, qual é a coisa certa a fazer? Nos nossos tempos, como no tempo da reforma, a base de sustentação para uma eventual decisão é olhar para o coração do ser humano. O que é que o coração humano diz? Não poucos profissionais em terapia, em situações de terapia, diz para os seus pacientes: você deve fazer aquilo que o teu coração pede que você faça. Aquilo que te deixa com a consciência tranquila. Logo, fazer a coisa certa é fazer aquilo que não incomoda a consciência da pessoa. Eu tenho certeza que o nosso presbítero José Luiz e os advogados que estão aqui presentes no culto já ouviram como resposta a a mesma pergunta feita a diversas pessoas: você se arrependeu do que você fez? E a pessoa diz não. Porque não obstante aquilo que foi feito, considerado por um segmento como errado, para aquela pessoa não era errado. Ela está de consciência tranquila. E a consciência tranquila das pessoas nos dias de hoje é fundamentada, é baseada no coração humano. Quando deveria ter como princípio norteador o pensamento de Deus, o coração de Deus, aquilo que Deus espera para o ser humano, aquilo que Deus colocou como caminho seguro para você como indivíduo, para você como pessoa, no teu relacionamento e também na tua família. Isso envolve o teu campo profissional, isso envolve o teu campo espiritual, e isso envolve também o teu campo social. Justamente porque a sociedade se afasta da palavra de Deus, seguindo uma ética regida pela consciência humana, nos faz entender que determinadas situações são aceitáveis, porque nos deixa de consciência tranquila. E aí vem aquela confusão, se confunde o que é comum com o que é normal. Quase o peso da tradição da Idade Média. Se todo mundo faz, eu posso fazer. Se todo mundo está agindo assim, falando assim, pensando assim e fazendo assim, é porque é normal. E quantas vezes nós não ouvimos as pessoas dizendo isso? Ah, mas nós estamos no século XXI, no século XXI isso é normal.
O pecado foi relativizado, assim como era relativizado na Idade Média. Olha, tem um documento aqui que te absolve do seu problema, do seu pecado. Hoje, por exemplo, o pecado já não é visto mais como pecado, mas como um delito. Roubar uma pessoa não é pecado. Roubar uma pessoa é um crime, mas não é pecado. Porque se deixou de ter como vítima o próprio Deus para ser vítima ao Estado, para ser vítima a outra pessoa, o outro homem. Então não é pecado, é crime, mas não é pecado. E o pecado foi sendo relativizado. Isso faz com que a igreja moderna se afaste novamente quilômetros e quilômetros das escrituras sagradas. Mesmo as igrejas chamadas de protestantes, elas estão absurdamente longe das escrituras. E quantas vezes nós não vemos e ouvimos cristãos tentando relativizar a sua vida de pecado, a sua vida de distanciamento da palavra de Deus. Acontece que quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós fazemos recair sobre a nossa própria vida a ausência de Deus. Não que Deus não esteja querendo abençoar, não que Deus não esteja presente, mas a gente se afasta de Deus, a gente se esconde de Deus. Lembra lá Adão e Eva? Lembra que no final da tarde Deus ia lá passear no campo, ao lado de Adão, ao lado de Eva, passeava, conversava, todo final de tarde? Quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles fazem foi se esconder de Deus. Se esconderam de Deus, porque eles tinham plena consciência de que haviam falhado com Deus. E aí vem a relativização do pecado. Ah, Senhor, a cobra me enganou. Ah, Senhor, a mulher me enganou. E hoje nós fazemos a mesma coisa. Ah, o cansaço me engana, o enfado me engana, o relacionamento me engana, a falta de paciência me engana, a decepção com o outro me engana. E eu vou justificando o meu pecado como que se eu não fosse responsável por ele. É necessário, então, que nós redescubramos uma ética cristã transformadora, uma ética cristã reformada. E a ética cristã reformada é uma busca constante de retorno à Escritura, e não ao que eu acho. Uma vez, e me permitam repetir novamente esse exemplo para vocês, quando eu cheguei num curso que eu fazia em Presidente Prudente, os colegas já me esperavam, querendo a minha opinião sobre uma entrevista polêmica que havia acontecido na noite anterior. E quando eu cheguei lá, falou assim: olha, chegou o pastor, qual que é a sua opinião sobre o que foi discutido ontem naquela reportagem? Eu respondi: a minha opinião é o que menos importa, eu fico com a palavra de Deus. Agora, se você quiser saber o que a palavra de Deus fala sobre o assunto, você, por favor, leia a palavra de Deus, porque a minha opinião é o que menos importa. Então, meus queridos irmãos, nós vivemos uma vida tentando entender o relacionamento com Deus a partir do modelo de relacionamento humano que nós temos. Então, eu me relaciono com você de uma determinada forma, mas com você eu me relaciono de uma outra forma, e com você ainda de uma outra forma, dependendo de cada ocasião. Como eu não conheço como é o relacionamento lá no céu, só por inferência, só pelas leituras bíblicas, eu acho que não tem ninguém aqui que andou lá pelo céu, né? Não é igual aquelas pessoinhas que falam que foram lá no céu e depois voltaram para a terra novamente, porque receberam a missão. Isso nunca aconteceu comigo, acho que não aconteceu também. Então, a gente não sabe como é lá no céu. Mas a gente então projeta o nosso relacionamento, o nosso modo de se relacionar, para o relacionamento com Deus. E a gente acha que com Deus é como se a gente conversasse com um amiguinho da gente, a gente relacionasse com o amiguinho da gente, que o amiguinho da gente vai relevar determinada coisa, e a gente diz para o amiguinho: ah, foi sem querer, viu? Tá bom, então vamos lá, vamos recomendar. Não, Deus não é um amiguinho, Deus é Deus. Deus não é democrático. Estamos saindo aí de uma eleição, né? A democracia
Não existe democracia com Deus. Deus é Deus. E o que nós precisamos descobrir para reformar novamente a igreja é exatamente isso. Veja o povo de Israel, quando se afastava de Deus, começava a perder as guerras. Se afastava de Deus, começava a passar fome. Se afastava de Deus, começava a aumentar as doenças. Olha, Adão e Eva se afastaram de Deus, começaram a provar a morte, porque então não era para morrer, era para viver eternamente. E quando você se afasta de Deus, a tua vida começa a andar para trás. A tua vida fica pequena, a tua vida fica problemática, e você começa a colocar as tuas esperanças no homem, na ética humana, passando a viver uma ética situacional, dependendo da situação, dependendo das pessoas, esperançoso em promessa de político, esperançoso em promessa de político, deste ou daquele, e transporta isso para a igreja, esperançoso que este pastor é melhor que aquele pastor é melhor que esse, que essa igreja é melhor que aquela. Nós precisamos urgentemente de uma reforma. Nós precisamos urgentemente voltar à Bíblia, à centralidade da Escritura. Não o acho. Precisamos abolir imediatamente o acho da minha vida particular, da tua vida particular, da vida da tua família, da vida dos teus relacionamentos, da vida da nossa cidade, da vida do mundo em geral. Nós precisamos voltar à Escritura. Não importa o que eu acho, Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida, porque só assim, e não de nenhum outro jeito, vai acontecer isso que o apóstolo diz no finzinho dos versículos que eu vos li. Você vai provar qual é a perfeita e boa vontade de Deus para a tua vida. E Deus não tem nada para a tua vida que não seja o melhor. Deus não tem nada para a vida da tua família que não seja o melhor. Deus não tem nada para a tua saúde que não seja o melhor. Deus não tem nada para o teu relacionamento que não seja o melhor. Nós vamos aprender colocando diante do altar todo o nosso ser e a renovação da nossa mente, mas não confunda renovação da mente com renovação do cérebro, dos pensamentos. Não é isso que a palavra quer dizer. A mente, a expressão usada aqui nesse texto para mente, é toda a inteireza do nosso ser, todo o sentir do nosso coração, é colocar toda a nossa vida moldada pela palavra de Deus. É isso que Deus espera, que nós não nos conformemos com o mundo. Conformar é tomar a forma de, que nós não tomemos a forma do mundo. Não é porque todo mundo faz que a gente pode fazer, não é porque todo mundo fala que eu posso falar, não é porque todo mundo vai que eu posso ir. Lembrei agora daquela frase lapidar das mães. Quem já ouviu essa frase? Você não é todo mundo. Ah, mãe, todo mundo vai, você não é todo mundo. Ah, mãe, todo mundo está fazendo, você não é todo mundo. As mães são sábias, as mães são sábias. Se as mães são sábias, imagina o Senhor nosso Deus, que é a própria sabedoria, e que diz assim para a gente: apresenta a inteireza do teu ser, e conforme a inteireza do teu ser a minha palavra. Conformar é como você pegar uma forma e despeja lá a massa, aquela massa toma o formato da forma. Então, o que o apóstolo está recomendando é que nós nos quedemos a essa forma chamada palavra de Deus e deixemos a palavra de Deus conduzir a nossa vida. Olha, meu namorado, eu sei que você quer isso, mas a palavra de Deus diz que não. Olha, minha esposa, eu sei que você quer que nós sigamos por aqui, mas a palavra de Deus diz que não. Olha, família, eu sei que nós estamos aqui votando e a maioria decidiu por isso, mas a palavra de Deus diz que não. Só assim você vai viver
o melhor de Deus para a tua vida. E se não fosse assim, além de uma reforma religiosa, precisaríamos da reforma da nossa mente. Porque se não fosse por uma questão de fé, seria por uma questão de inteligência. Deus salve a reforma, que nós nunca deixemos de nos reformar todos os dias das nossas vidas. Amém?